de dinâmica relativística. E eu estou falando da continuidade porque eu pensei melhor e tinha mais uma definição, que é a relação de momento e energia, que é uma relação que é muito comum dentro da física de altas energias. Então eu acabei por reabrir essa aula e vou fazer uma modificaçãozinha no itinerário, certo? Mas vamos fazer uma definição aqui do chamado tempo próprio. Então você considera uma partícula que tem uma velocidade instantânea, u de t, num referencial s. Ou seja, essa partícula ela vai ter um pequeno deslocamento dr, tal que esse deslocamento dr vai ser dado pela essa velocidade vezes o intervalo de tempo dt. Então, sabendo que a gente tem como definição o intervalo espaço-temporal dela, que é o ds ao quadrado, e ele é dado dessa maneira. Então a gente pode fazer a seguinte dedução disso. Quem é o deslocamento dr? O deslocamento dr, que a gente viu aqui, vai ser o u de t, certo? dt ao quadrado, u de t ao quadrado. Nesse caso aqui, a partir de agora, o u de t eu vou chamar só de u, apenas para facilitar na hora da gente fazer, de escrever, ok? Então vamos lá. ds ao quadrado, dando continuidade, vai ser c ao quadrado menos u ao quadrado, ok? Vezes dt ao quadrado, que eu estou botando em evidência. Vou tirar o c também para fora desse parênteses, de maneira que a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter c ao quadrado, dt ao quadrado, abre parênteses, u menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Lembrando que u é a velocidade instantânea. E se ela é a velocidade instantânea, a gente pode definir esse u daqui. Na verdade, a gente já trabalhou isso daqui, né? Só que de uma maneira mais... a gente já trabalhou isso aqui, mas sem fazer referência exatamente do que é. U sobre c é beta, né? Que é um fator, certo? Que relaciona a velocidade com relação à velocidade da luz, certo? No sistema S', a partícula está em repouso. Está em repouso. E os incrementos do espaço temporal são... Gente, se a partícula está em repouso nesse intervalo, logo o dr ele vai ser zero. Então a gente não vai ter que colocar nada. Na verdade, ds' ao quadrado ele vai ser c ao quadrado. E a gente vai chamar isso aqui de d tal, certo? D tal ao quadrado. Ok? E de tal maneira que esse d tal aqui ele vai ser o próprio dt', que é o intervalo de tempo no referencial S'. A gente só está falando isso daqui, vocês vão ver mais pra frente por quê, certo? Bom, tratando-se de um invariante de Lorentz, nós temos que ds' é igual a ds. De tal maneira que a gente pode escrever quem é ds', que a gente viu ali há pouco, c ao quadrado, dt ao quadrado, tirando a raiz, né? Ele vai ser c d tal. E isso daqui vai ser igual
quem era o valor que a gente tinha encontrado de ds, que vai ser c dt vezes a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Raiz quadrada de 1 menos c ao quadrado. Certo? Esse c daqui com esse c daqui a gente corta. Ok? Eu posso passar essa raiz para o outro lado, de tal maneira que a gente escreve o dt vai ser igual ao d tal, certo? Sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. E se eu botar um u aqui, esse fator aqui vai ser o que a gente chama de gama, que vai ser o fator de Lorentz, ok? O fator de Lorentz. E esse fator de Lorentz ele é bem importante. Esse fator de Lorentz aqui, ele vai ser sempre, nesse caso daqui, maior do que 1. Okay? Nesse caso aqui não, ele vai ser sempre maior do que 1, desculpe. A gente pode fazer uma integração dos dois lados de tal maneira que a gente obtenha um intervalo de tempo, ΔT, vezes um gama de t vezes delta tal. Certo? E esse intervalo tal aqui, a gente vai definir ele como o tempo próprio. Certo? Vou botar aqui entre parênteses, menor tempo. Ok? Menor tempo. O tempo próprio, ele é, por definição, o tempo que ocorre aonde o evento está ocorrendo. Então, se você imaginar nos experimentos de pensamento de Einstein, que ele imaginava trens e relógios, o menor tempo se dava justamente para quem estava dentro do trem. Entendeu? Então, aquele dali era, por definição, o tempo próprio. Uma outra coisa que a gente pode escrever aqui é que esse fenômeno é conhecido como dilatação temporal. É conhecido como dilatação temporal. Certo? Vou botar aqui também uma outra observação, só para constar. Eu acabei falando, né? Mas vamos lá. Só para fixar bem, o tempo em S, o tempo em S, o tempo em S é sempre maior que em S'. Isso daí você vai ver por quê? Porque quem está em S está vendo o deslocamento. Quem está em S' é como se tivesse parado para ele a referência. E foi essa dedução que a gente utilizou. Certo? E assim, teve uma época quando eu comecei a estudar relatividade, eu me confundia bastante com essa questão. E eu acabei colocando uma frase para mim que era para eu nunca mais esquecer quem é que era o tempo próprio. E eu vou botar essa frase aqui para vocês, certo? Então vocês usem ela também, certo? Se você ouvir o Einstein, ele criou um paradoxo chamado o paradoxo dos gêmeos, né? Um gêmeo ficava na Terra e o outro ia numa nave espacial em altíssima velocidade. O que acontecia? Aí, o tempo passava diferente para eles dois. Então, para você saber quem é o tempo próprio e quem não é, eu coloco essa frase aqui. O gêmeo que fica na Terra, que fica na Terra, envelhece muito mais do que o que está embarcado.
embarcado na nave. Então eu pergunto para vocês, se o gêmeo que está na Terra envelhece muito mais, aonde é que está o tempo próprio? Na Terra ou na nave? Resposta é óbvia, o tempo próprio é de quem está na nave, ou seja, com maior velocidade. Então, quanto maior a sua velocidade, mais devagar o tempo vai se passar para você, ok? Eu vou deixar uma questãozinha aqui e já vou deixar a resposta só para vocês deduzirem, certo? É uma questãozinha muito rápida, mas só para vocês terem uma ideia de como poderia se funcionar a viagem no espaço em relação à questão de tempo. Eu vou colocar aqui questão. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu mando a resposta, mas não é difícil não, certo? A distância, ΔS, entre a Terra e o centro da Via Láctea é de cerca de 30 mil anos-luz. É de cerca de 30 mil anos-luz. Qual deve ser a velocidade para que essa viagem tenha um tempo próprio vamos lá, tempo próprio é aquele que é menor, certo? 3 anos. Então, olha só a pergunta que eu estou fazendo aqui. Se eu estou dizendo que a distância entre a Terra e o centro da Via Láctea são 30 mil anos-luz, ou seja, na velocidade da luz, levaria cerca de 30 mil anos para chegar lá. Mas olha o que eu estou perguntando para vocês. Se você viajar para lá numa nave, qual velocidade ela tem que ter para que dentro da nave esse tempo seja de 3 anos? Lembrando, na Terra vai passar 30 mil anos, mas para quem está na nave vai passar 3 anos. Eu vou colocar aqui a resposta e vocês fazem a dedução. Essa velocidade eu vou botar aqui 99, vírgula, né? 9, 9, 9, 9, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. 5% da velocidade da luz. Tentem fazer aí, vocês vão encontrar esse valor. Se a nave viajar com essa velocidade, ela vai levar 3 anos para percorrer essa distância. Lembrando que por mais rápida que a nave seja, ela nunca, jamais, ela pode atingir a velocidade da luz, porque só quem pode atingir a velocidade da luz são corpos que não possuam massa, certo? Dando prosseguimento, vamos ver um conceito aqui chamado de quadrivelocidade, ok? A quadrivelocidade. A definição de quadrivelocidade, vamos chamar aqui o de μ. A gente está fazendo aqui ela covariante, ou contravariante, perdão, lembrando contra em cima, co é embaixo, certo? Ela vai ser o espaço contravariante sobre ds. Sabendo que a gente estava vendo ali, ds ele pode ser escrito como CD tal, lembrando que é um invariante de Lorentz, então ds é igual a ds' e ds' é CD tal. E a gente viu que d tal ele está relacionado aquela questão do fator gama com dt, d tal é igual a dt sobre gama, é só você passar por outro lado, ok? De tal maneira que a gente possa escrever o de μ vai ser igual a dx de μ, perdão, sobre c dt
sobre gama, ok? É como se a gente tivesse um aqui para ajudar e fazendo meios por extremos, a gente vai ter gama dx de mi de c cdt, ok? Então a gente pode abrir essa conta daqui de tal maneira que o de mi vai ser igual a 1 sobre, eu estou transformando o fator, certo? 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. A gente estava usando o como velocidade instantânea, mas nesse caso aqui a gente vai usar o v mesmo, ok? Dx de mi de c de dt, ok? Então vamos lá. Lembrando que esse fator aqui, esse mi, ele tem valores 0, 1, 2 e 3. Sendo que 0 ele vai ter o valor temporal, ct, e para 1, 2, 3 ele vai ter a parte espacial. Então, o de 0 ele vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, vezes aqui vai ser dx0. E dx0 é quem é ct, certo? É só vocês darem uma olhada lá na aula passada, ou na aula retrasada, não estou lembrado agora, apesar de ter sido feita ontem, certo? Sobre ct. Então, ct com ct a gente está eliminando, e a coordenada temporal da quadrivelocidade, ela é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, ok? Então vamos lá. Quem é a outra componente? Seriam as componentes de posição espacial, né? A gente vai representar aquela vetorialmente. Então isso aqui seria igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, multiplicado por dr, ok? Sobre c de dt. E quem é dr? Dr a gente viu que seria, naquele caso que a gente estava vendo, a gente viu que era o dt, nesse caso foi, vamos colocar como sendo vdt, né? Então a gente vai ter 1 sobre 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, ok? Vezes o vetor velocidade, v dt, sobre cdt, ok? E o que a gente faz aqui? dt com dt a gente corta, logo a componente espacial da quadrivelocidade, ela vai ser 1 sobre c, raiz quadrada de 1, menos v ao quadrado, c ao quadrado, ok? Não vou colocar 1 não, vou colocar v, certo? E a gente pode escrever a quadrivelocidade como sendo 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, vírgula, v de c sobre 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Essa daqui é a nossa quadrivelocidade, ok? Eu vou passar um exercíciozinho bem rápido para vocês fazerem a dedução. É o seguinte: demonstre que isso daqui era uma coisa que eu deveria mostrar, mas eu acho que é uma certa perda de tempo, então eu vou acabar pulando. Que a quadrivelocidade contravariante multiplicada pela quadrivelocidade covariante é igual a 1. E para isso eu quero que vocês usem o seguinte: o invariante espaço-temporal S ao quadrado, que é, no caso, o x de mi vezes o x de mi, ok? Usando isso. Ou, se for um deslocamentozinho mínimo, a gente vai ter que, isso aqui vai ser dx de mi, dx de mi, ok? Para fazer essa dedução, certo? Agora a gente vai fazer a definição do quadrimomento. E isso é uma coisa muito importante, porque em física de altas energias a gente
acaba medindo o momento transverso da partícula. Então essas definições de quadro-momento elas são importantes, ok? O quadro-momento, vamos lá. Tinha que fazer uma pequena demonstração antes, mas eu vou pular essa parte e já vou direto aqui definir o quadro-momento como sendo, vamos colocar ele contravariante. Ele vai ser mc vezes a quadrivelocidade contravariante, da mesma maneira que se a gente quisesse covariante seria mc vezes u, certo? Contravariante e covariante. Covariante, ok? Bom, vamos lá. Mediante a isso, o que é que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho por definição de U de Mi, eu tenho U0 e U. Então vamos aplicar nessa definição daqui. Vamos começar pela contravariante e a covariante a gente deduz da mesma maneira. P0 vai ser MC U de 0. Mas quem é que é o U de 0 que a gente tinha definido aqui? A gente pode aqui dar uma olhadinha. O de 0 é 1 sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, P0 vai ser MC, isso aqui multiplicado por 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Se eu multiplicar e dividir por C, o que, é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que P0 vai ser MC ao quadrado sobre C, raiz quadrada de 1, menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. E se vocês olharem na aula passada de dinâmica relativística, isso daqui foi a nossa definição de energia relativística. Então, o que a gente tem aqui? Temos que P0 é igual a E sobre C. Certo? Agora, vamos definir o P. Certo? E para isso a gente vai usar o que? M, C e o próprio U. O vetorial. Então, fazendo a parte temporal agora. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter que o vetor momento, ele vai ser a definição de U que a gente tinha encontrado, é que ele era quem? Ele era... Então, volta para dar uma olhadinha, só para conferir. Ia ser o vetor velocidade sobre C de 1 menos V sobre C ao quadrado. Ok? Então, isso aqui vai ser V sobre C da raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. A gente pode escrever isso da seguinte maneira. Esse C daqui com esse C daqui, a gente vai eliminar. E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter mv sobre a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Ou seja, isso daqui a gente pode dizer que é o próprio momento, né? Assim, o quadrimomento ele vai ser expresso como sendo P0 que é igual a E sobre C e mv sobre a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. A gente vai definir uma coisa chamada a relação entre momento e energia de uma partícula relativística, certo? E para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar P de Mi contravariante vezes covariante. Isso aqui vai ser quem? Vai ser MC, certo? O de Mi é só olhar a definição que a gente fez há pouco. O de C, o de Mi. O de C, o de Mi. MC, o de Mi. E MC
o de mi, nesse caso, covariante, ok? P de mi vai ser igual a m ao quadrado, c ao quadrado, o de mi. Bom, aqui a gente tem ele covariante e aqui a gente tem contravariante. Eu vou colocar esse daqui como sendo covariante, ok? Se ele vai ser covariante, então eu vou fazer a seguinte definição. Eu vou colocar a métrica de Minkowski, certo? De Mini, ok? De U de Ni. Então vamos lá. P de mi, m ao quadrado, c ao quadrado. Aí eu vou ter aqui g de mini, u de mi e o de ni. Tá, mas isso daqui são as duas quadrivelocidades, certo? E a gente pode expressar essas quadrivelocidades de que maneira? A gente pode expressar as quadrivelocidades da seguinte maneira: m ao quadrado, c ao quadrado. Isso aqui vai ser g de mini. E a definição seria d de x de mi, d de x de ni. Isso daqui ficaria sobre quem? Sobre ds. Isso aqui sobre ds, ok? Bom, de tal maneira que a gente possa escrever de tal maneira certo? O que a gente tinha falado há pouco sobre o intervalo espaço-temporal, a definição de intervalo espaço-temporal, eu acabei pulando essa definição porque tinha uma série de coisas envolvidas e eu achei que o tempo gasto seria muito grande fazer aquilo. Como a gente tinha dito, s ao quadrado ele pode ser representado como o x de mi, ok? A parte convariante do x de mi vezes a parte contravariante. Ao contrário, aliás. Ok? Então, isso aqui a gente teria que o P de mi sobre o P de mi ficaria m ao quadrado, c ao quadrado, a métrica de Minkowski, certo? D de x de mi, d de x de ni, ok? Lembrando que isso aqui é a definição da quadrivelocidade, ok? Sobre ds ao quadrado. Então, quem é que é ds ao quadrado? O ds ao quadrado, ele vai ser, nesse caso daqui, a gente pode escrever ele como sendo o dx de mi covariante. E aí a gente escreve m ao quadrado, c ao quadrado, g de mini, d de x de mi, d de x de ni, sobre ds, que vai ser d de x de mi, d de x de mi. M ao quadrado, c ao quadrado, g de mini, d de x de mi, d de x de ni. E agora a gente pode fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui a métrica e vou fazer o deslocamento transformado em covariante, que vai ficar d de x de ni, d de x de mi. E daqui a gente vê que isso daqui com isso daqui a gente elimina, certo? Então o produto... E isso daqui vai ser o que vocês vão fazer para demonstrar que o produto das quadrivelocidades, basicamente foi o que a gente fez, né? É igual a 1, ok? Eu espero que vocês façam antes de chegar nesse ponto daqui.
Isso aqui vai ser m ao quadrado vezes c ao quadrado. Tá, mas é o que a gente sabe. Se P de μ, que é covariante, certo? Ele é P0, ok? E o vetor P, a parte contravariante vai ser dada pela métrica de Minkowski, certo? Para a gente transformar ela na parte covariante. Lembrando que isso aqui a gente faz a contração e acaba dando o P de μ. Lembrando que essa métrica daqui tem valores 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0 e menos 1. Então, quando a gente multiplica daqui, isso daqui vai dar um valor diferente. Ou seja, P de μ ele vai ser igual a P0 e menos P. Lembrando que a métrica de Minkowski, o que ela faz, ela negativa a parte, ela altera a parte temporal, espacial, perdão, certo? Então, da fórmula aqui, o que a gente tem? A gente pode escrever que isso aqui é P0, P e P0 menos P, que é igual a m ao quadrado vezes c ao quadrado. Fazendo esse produto daqui, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar aqui P0 ao quadrado menos módulo de P ao quadrado é igual a m ao quadrado c ao quadrado. Fazendo um pequeno algebrismozinho aqui, a gente encontra que vou colocar só o P ao quadrado, mas você sabe que a gente está fazendo o módulo do vetor, então é uma maneira de a gente definir. Mais m ao quadrado vezes c ao quadrado. Mas quem é que é P0? P0 a gente tinha encontrado que seria E sobre C. E sendo assim, a gente tem E ao quadrado sobre C ao quadrado é igual a P ao quadrado, mais m ao quadrado, C ao quadrado, E ao quadrado, é P ao quadrado, C ao quadrado, mais m ao quadrado, C ao quadrado. E por fim, a gente pode definir aqui lembrando que a energia ela pode ser definida como ela é a própria hamiltoniana, certo? Então a gente vai ter que vai ser a raiz quadrada de P ao quadrado, C ao quadrado, mais m ao quadrado sobre C à quarta. E isso daqui é a relação entre energia e momento para uma partícula relativística. E esse resultado é um resultado muito importante, é um resultado que a gente vai trabalhar bastante dentro da área de física de altas energias. Agora, definitivamente, estou encerrando essa parte de relatividade e a próxima aula a gente vai ver somente física de altas energias, ok? Um abraço a todos e até breve.